A Lei 9.514 de 97 traz a definição legal em seu artigo 22. A alienação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Então, a alienação fiduciária em imóveis é um direito real sobre coisa alheia, em que normalmente o credor fiduciário ele concede um crédito ao devedor fiduciante, ficando com a propriedade resolúvel do imóvel. Então, ela é regulada, principalmente pela Lei 9.514 de 97, e essa lei ela estabelece as bases legais para execução e formalização da alienação fiduciária em imóveis. A referida lei é a lei base para alienação fiduciária de imóveis no Brasil e há pouco tempo, em 26 de outubro de 2023, teve a constitucionalidade de seu procedimento extrajudicial reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 860631. Então, entre suas disposições, merece destaque o que já foram acima abordados, que é o artigo 22, que traz a definição legal da referida lei, o 23, que traz um requisito de eficácia do contrato, que é o registro na matrícula do imóvel, o 24 já traz os elementos mínimos do contrato, o artigo 25 traz o procedimento de baixa após a quitação da obrigação, e os artigos 26 e 26A trazem os procedimentos para consolidação da propriedade em nome do fiduciário, em caso de inadimplência do fiduciante. E nos artigos 27 e 27A trazem os procedimentos para a realização do leilão extrajudicial. Então, na alienação fiduciária de imóveis, um devedor ele transfere temporariamente a propriedade de um imóvel ao credor como garantia de pagamento de uma dívida. Não sendo realizado o pagamento da dívida, o credor ele pode levar o imóvel em posse do devedor a leilão para quitar o saldo da dívida. Então, é uma prática jurídica crucial nas operações de financiamento imobiliário. Seu entendimento é vital para advogados, corretores, investidores e qualquer pessoa envolvida em transações imobiliárias. Então, sobretudo após o julgamento do STF, no RE 860631, que reforçou a constitucionalidade dos procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade e através do leilão, quando da inadimplência do devedor fiduciante. Então, antes de mais detalhes sobre o caso prático que embasou essa decisão do STF, vale esclarecer que a alienação fiduciária ela é uma forma de financiamento em que o imóvel ele permanece em nome da instituição financeira que o financia, normalmente um banco comercial de investimento ou outra instituição aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, ao passo que o devedor, aquele que pretende ter para si o imóvel financiado, permanece na posse do bem, a chamada propriedade resolúvel. Então, por se tratar de um contrato que tem por base a Lei 9.514 de 97, por sua vez criada como resposta a um momento de crise habitacional com a falência de modelos até então utilizados para impulsionar o mercado imobiliário, seu principal trunfo era justamente a permanência do imóvel em nome daquele que o financia e a possibilidade de o credor proprietário, adotar medidas extrajudiciais para retomar a posse do bem financiado, caso o pretenso adquirente deixe de honrar com a sua obrigação de pagamento. Então, por óbvio que na hipótese de quitação das obrigações por parte daquele que aderiu ao financiamento, há um encerramento do contrato com a obrigação da transferência definitiva da propriedade da instituição financeira ao adquirente, aquele que o financiou. Então, no caso de inadimplemento, é que está o ponto de análise prática do STF. A legislação que regula a alienação fiduciária autoriza a chamada consolidação da propriedade em nome do credor, do agente que financiou a propriedade, que deverá apurar o montante devido com juros, correção e demais eventuais encargos para a quitação do débito. E
E a controvérsia analisada pelo STF era justamente acerca da legalidade ou não deste procedimento de retomada do imóvel fora da esfera judicial, em caso de inadimplemento contratual por parte do adquirente do bem, em especial diante da previsão da Lei 9.514 de 97, de que o procedimento de retomada poderia seguir via extrajudicial. Então, vamos lá. Como funciona e para que serve a alienação fiduciária? Para a perfeita validade da alienação fiduciária, o negócio jurídico deve atender os requisitos previstos nos artigos 23 e 24, ou seja, o contrato deve ser registrado na matrícula do imóvel, que é um requisito indispensável já na ampla jurisprudência, previsto na ampla jurisprudência, e conter os elementos mínimos, quer sejam o valor da dívida, sua estimação ou seu valor máximo, o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário, a taxa de juros e encargos incidentes, a cláusula de constituição da propriedade fiduciária com a descrição do imóvel objeto da alienação e a indicação do título e o modo de aquisição. A cláusula que assegure ao fiduciante a livre utilização por sua conta e risco do imóvel, objeto da alienação fiduciária, exceto na hipótese de inadimplência. A indicação por efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. A cláusula que dispõe sobre os procedimentos de que se tratam, os artigos 26A, 27 e 27A da lei em questão, em caso de quitação integral, adota-se o procedimento previsto no artigo 25 para baixo, ok? Por outro lado, havendo inadimplência, serão adotados os procedimentos previstos nos artigos 26 e 27, conforme a gente já falou por aqui. Então, nesse sentido, fica claro que a lei busca ter na alienação fiduciária uma forma de garantia que traga segurança jurídica ao credor, ao passo que permite a consolidação da propriedade e a realização do leilão de modo extrajudicial para saldar a dívida em caso de inadimplência. Ao mesmo tempo, proporciona ao devedor juros mais baixos, ante a mencionada segurança da garantia e sua maior execuibilidade. Então, trata-se de um ato praticado de registro, tá? Em 2007, a Lei 11.481 desdobrou o antigo parágrafo único do artigo 22, deixando bem claro no parágrafo 1º que a alienação fiduciária ela pode ser utilizada por qualquer pessoa física ou jurídica. Que lá prevê o seguinte: a alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no sistema financeiro imobiliário. Ainda no artigo 38 da referida lei, dispõe o seguinte: os atos e contratos referidos nesta lei ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular, com efeitos de escritura pública. Já o procedimento de cancelamento de alienação fiduciária é um ato de averbação. Então, veja, a alienação fiduciária é um ato de registro e o seu cancelamento, a devida baixa, é de averbação. Então, o cancelamento da alienação fiduciária, procedimentalizado através do termo de quitação, consiste num instrumento particular assinado pelo credor ou seus representantes legais, mediante documento comprobatório para o ato a ser praticado. Quanto ao procedimento de baixa da alienação fiduciária, está previsto no artigo 25 da Lei 9.514 de 97, após a quitação da dívida, o fiduciário ele deve fornecer uma declaração de quitação ao fiduciante, que a levará ao registro de imóveis para cancelar a alienação fiduciária.